Dando sequência à nossa série de vídeos sobre as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você não assistiu, é uma lista de vídeo que nós estamos explicando detalhadamente as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Eu vou te mostrar aqui a lista de vídeo, esta playlist. Nós já falamos aqui sobre a regra de transição por pontos, já falamos sobre a regra de transição tempo de contribuição mais idade mínima, e hoje a gente vai falar sobre a regra de transição tempo de contribuição mais pedágio de 50%. Esta regrinha aqui desse card verde claro, tá? Esta é uma regra muito interessante que não exige idade mínima. Tem muitas pessoas que não sabem dessa regra e hoje a gente vai falar então sobre esta regra de transição, tá? Recomendo, se você não assistiu os vídeos anteriores, você assistir para que você compreenda como um todo as regras de transição da reforma da Previdência. Mas, sem enrolação, vamos lá aos requisitos desta regra de transição. Bom, você já consegue ver aí na tela, deixa eu aumentar um pouquinho e vou tirar a minha câmera para ficar mais fácil aí a visualização, tá? Bom, quais são os requisitos, né? Essa regra é uma regra de transição chamada tempo de contribuição mais pedágio de 50%. Vantagem dessa regra, não tem idade mínima, tá? Tá vendo aqui? Não tem uma idade mínima. A quem se aplica essa regra? A todos os segurados que faltava 2 anos ou menos para atingir o tempo de contribuição em 12/11/2019, né, quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Lembrando que antes da reforma exigia-se 35 anos de tempo de contribuição para os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres. Aqueles segurados que estavam próximos de atingir esses requisitos, né? Então, no homem, estava próximo de atingir 35, então ele tinha 33 anos ou mais, e a mulher tinha 28 anos de tempo de contribuição ou mais, em 12/11/2019, pode ser aplicado essa regra de transição chamada pedágio de 50%, tá? Não tem idade mínima. Então, aqui eu vou trazer um quadro exemplificativo para ficar mais fácil a compreensão. Você consegue, deixa eu dar um zoom aqui na tela para você entender. Bom, então imagine que o homem, quando entrou em vigor a reforma da Previdência, ele tinha 33 anos de tempo de contribuição. Tá? Faltava para 35 2 anos, né, para ele atingir os 2 anos para 35 anos de tempo de contribuição, na aposentadoria por tempo de contribuição. Só que ele tinha 33. Então, ele vai precisar cumprir 2 anos, que era o período faltante, tá? Mais o pedágio de 50% do período faltante. Então, se 50% de 2 anos, 1 ano, ok? Ele vai se aposentar com 36 anos de tempo de contribuição. Repito, independentemente da idade mínima, não tem idade mínima, tá? Essa é a grande vantagem dessa regra de transição. Se ele tinha o homem 34 anos de tempo de contribuição na data de entrada em vigor da reforma da Previdência, né? 12/11/2019, ele faltava 1 ano para atingir os 35, que era a regra anterior, e ele precisa cumprir mais 50%. Então, 50% de 1 ano, 6 meses. Quem tinha 34 anos consegue entrar nessa regra, consegue cumprir os requisitos dessa regra com 35 anos e 6 meses, aqui no caso dos homens. Vamos então para as mulheres, né? Como se aplica aí os requisitos das mulheres? É o mesmo raciocínio. A mulher que tinha ali 28 anos ou mais de tempo de contribuição, faltava 2 anos para atingir o requisito de 30 anos. Ela vai precisar cumprir os 2 anos, mais o pedágio de 50% desses 2 anos, que dá 1 ano. Ela se aposenta com 31 anos de tempo de contribuição, repito, independentemente da idade mínima. Se a mulher tinha 29 anos, faltava 1 ano só para ela atingir 30, né, quando entrou em vigor a reforma da Previdência, ela precisa cumprir 1 ano, mais os 6 meses, que é o pedágio de 50%. Ela se aposenta com 30 anos e 6 meses.
Gente, qual que é a grande vantagem dessa regra? Não tem idade mínima, não tem idade mínima, tá? Pouco importa se você tem 51, 52, 56, 58, 53. Se você atingiu esses requisitos aqui, né? Então, primeira coisa, quanto tempo de contribuição você tinha na entrada da reforma da Previdência, né? Na entrada em vigor da reforma da Previdência? Ah, o homem tinha 33 ou mais, a mulher tinha 28 anos ou mais. E uma dica super importante, você pode converter o seu tempo especial, né, que o pessoal costuma conhecer como tempo insalubre, né, quando você estava exposto a algum tipo de agente nocivo, para atingir esse requisito lá na entrada da reforma da Previdência. Então, às vezes, você não tinha o tempo comum, mas com a conversão, você atinge os 28 anos no caso da mulher, ou 29, ou no caso dos homens, 33 ou 34, para entrar nessa regra de tempo de contribuição. Qual que é a desvantagem dessa regra, tá? Ela tem aplicação do fator previdenciário, tá? O cálculo leva em consideração 100% do período básico de cálculo, tá? Desde julho de 94 até a data do requerimento, e recebe 100% do salário de benefício, mas lembrando que tem a incidência do fator previdenciário nesta regra, tá? Denis, como que eu fico sabendo quais dessas regras, né? Você mostrou aqui que pós-reforma, deixa eu tirar minha câmera aqui para ficar mais fácil. Pós-reforma da Previdência, nós temos então 4 regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Eu já tenho outros vídeos aqui, eu já tenho o vídeo que eu falei sobre a regra de transição por pontos, a regra de transição tempo de contribuição mais idade mínima, e a gente está falando hoje aqui desta regra pedágio de 50%. São 4 regras de transição. Como que eu fico sabendo quais destas regras são mais vantajosas para mim, no meu caso concreto? Gente, não tem segredo. Você precisa fazer um planejamento previdenciário, tá? Com um profissional que vai te orientar e fazer todas as simulações de todas essas regras para entender qual que é o valor do benefício mais vantajoso, vai fazer análise dos seus PPPs para você não apresentar um PPP ali cheios de erro para o INSS, vai te trazer ali, vai traçar a estratégia do melhor benefício, tá? Levando em consideração tanto, né, o tempo que vai demorar, quanto a questão da renda, enfim, entre outros requisitos, né? Se você precisa continuar trabalhando, se você pode continuar trabalhando, no caso da aposentadoria especial ou não. Aqui a questão do melhor momento para dar entrada na aposentadoria. Aqui vai ser um cálculo financeiro, né? Se você já atinge mais de uma regra, por exemplo, você já atinge uma regra hoje, mas tem uma regra que você atinge há 1, 2 anos, só que ambos os benefícios têm valores diferentes. Qual que é mais vantajoso do ponto de vista financeiro, tá? Aqui, se você não atinge nenhuma regra, mas você precisa continuar contribuindo como facultativo ou contribuinte individual, qual que é a melhor forma de contribuir e quais são as teses judiciais aplicáveis ao seu caso concreto. Tudo isso se responde no planejamento previdenciário, que é feito por um profissional, um advogado que atua na área previdenciária, tá? Então, para você entender quais dessas regras são as mais vantajosas, né? Quais são a mais vantajosa no seu caso concreto, você precisa fazer aí um planejamento previdenciário, tá? Então, gente, tá aí a regra de transição, pedágio de 50%. Acredito que eu falei aí sobre os principais requisitos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que dentro do possível a gente vai fazer questão de te responder. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, vai lá na playlist, assiste aí os outros vídeos sobre as regras de transição da reforma da Previdência, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com alguma pessoa, deixa aí o seu gostei. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no nosso canal para receber sempre aí os nossos vídeos em primeira mão. Fortíssimo abraço e até o próximo vídeo.